povo vai me, o povo vai me matar, mas eu não estava gravando. Vai gravar de agora. Gente, não dá, eu tenho que assoviar e chupar cana tudo ao mesmo tempo. Eu fico louca. Nossa, dor agora, Senhor amado. Peraí, deixa eu... Ai, meu Deus, o povo vai me matar, mas vamos lá. Continua do Trailão. Vai, Aqui, vai né? passando aí, vai falando também. Vai. Vai passar. Pode ir? Pronto, opa, volta aí. Então, treinar 2 vezes, né, em uma mesma sessão. Então, o que é isso, né, gente? Entender o que é isso. É um treino realizado no período da manhã e logo depois acompanha-se de um período de descanso de pelo menos 3 a 8 horas, que é o caso aí da natação, por exemplo. Seria 2 sessões de treino no dia. Sei que no Trail, o que é que você vai fazer? Você tem esse descanso de 3 a 8 horas aí com a baixa ingestão de carboidrato entre os 2 treinos, para que a segunda parte do treino, que acontecerá no período da tarde ou no início da noite, inicie com baixo glicogênio muscular, né? Então, qual é a ideia disso, né? Vai passar daí. Então, a ideia é tentar estimular essa citratocitase, ou seja, é uma enzima-chave do metabolismo aeróbico. E aí, Ida, o que é que ela faz? Essa citratocitase, qual Opa, seria o desculpa. objetivo dela? É, Seria performar? lógico que não, né, gente? Pelo amor, se alguém falar isso, eu morro. Se trata de sintase responsável por aumentar a oxidação de gordura, né? Aumentar, Exatamente. entrar, olha lá. Não assistiu qual? Ou seja, aquele caso que a colega colocou aqui da natação, se aquele indivíduo quer performar, a gente não vai fazer isso com ele, né? Ou seja, já pensa logo, a estratégia que eu não vou fazer com ele, que está querendo performar, melhorar a intensidade dos treinos, etc e tal. Então, o objetivo disso é simplesmente aumentar a oxidação de gordura. Não quer dizer que isso vai aumentar a performance? Não. Somente a oxidação de gordura. Isso quer dizer que vai emagrecer? Depende. A dieta está em restrição? Não tá? Como é que tá? Certo? Então, vai depender de outros fatores. Não é porque eu estimulei também a citratocitase que eu vou estar também emagrecendo ou baixando o percentual de gordura, tá, gente? É, Mas é oxidar a uma forma gordura de... não é emagrecer, né? Assim como se dizer proteína vai ganhar de Exatamente. massa muscular, oxidar a gordura não é emagrecer. Tá? Então, isso Pode ir. seria uma estratégia. Próxima. Opa! A próxima estratégia, acho que é a mais simples, né? Treinar em jejum. Né? Então, simplesmente de jejum só é efetuado após o treino matinal. Então, é se acordar de manhã e fazer seu treino de manhã em jejum. Não comer nada, tá? Então, isso seria o trail low sem nenhuma refeição prévia antes, né? E o que muita gente quer fazer, né, Valden? Paciente, hoje, uma paciente falou, eu não posso treinar em jejum. Eu falei, não. Eu só respondo assim, não. Eu vou ama treinar em jejum, né? Deus é pai, porque também virou moda. Não que não seja uma Exatamente. estratégia que não possa ser utilizada. Eu treinei em jejum hoje, mas tinha um porquê, né? Então, assim, não é uma estratégia que não pode ser utilizada, mas quando, como, por quê, para quem? Simples assim, né? Senão vira todo mundo treina em jejum porque a gente falou que é bom treinar em jejum. É assim. Pode E por passar que daí. treinar em jejum, né? Exatamente. Então, uma das questões também é estimular a mesma enzima, a citrato-sintase, exatamente para tentar aumentar a oxidação de gordura. E, gente, já tem estudo mostrando de composição corporal, tá, gente? Não muda a composição corporal se você treinar em jejum. Né? Uhum, O que vai mudar a composição do teu paciente é a característica da dieta, certo? É exato. se é uma dieta de restrição ou não, se vai fazer recomposição a dieta com mais proteína, menos carboidrato, tá? Então, existe formas de você manipular isso. Não é porque treinar em jejum isso vai acontecer, não. Certo? E a gente já tem isso muito bem já documentado na literatura. Próximo. Ah, e também, além E da estrato-sintase, né? a gente também estimula, né, a beta-hidroxil-CoA desdrogenase. Também é outra enzima-chave para o metabolismo aeróbico. Então, a função seria realmente tentar oxidar mais essa gordura, gente. Só isso. E é uma Tá? enzima Isso não vai importante para produção de corpos cetônicos, né, Val? De forma também. beta-hidroxibutirato, né? Que vai ser um substrato importante para o metabolismo aeróbio. Só E isso. aí, outra coisa, tá, gente? Lembrando também, tá, gente? Com as extrapolações, já que a Dé tocou num ponto de corpos cetônicos. Quando a gente vê os dados de benefícios do jejum com relação à produção de corpos cetônicos, são em ratos em camundongos, tá, gente? Para vocês terem ideia, gente, um rato em camundongo, quando ele passa 3 dias sem comer, ele vai à morte, tá? Ele falece. O ser humano, ele consegue aguentar 30 dias sem comer só com hidratação. Então, como é que você extrapola 16 horas de jejum com o camundongo para o ser humano? Não é a mesma coisa. Não é assim que a gente forma concentrações altas de corpos cetônicos para gerar alguma adaptação benéfica dos corpos cetônicos. Tá, gente? O buraco é bem mais embaixo quando pensa assim, saúde nessa questão e se vai trazer realmente algum benefício, tá? Vai passar daí. E principalmente performance, né? Exatamente, que aí nem combina. Sleep low? Vai lá, Dé, tu gosta? Amo, amo fazer sleep low. Até porque a Burke é fã de sleep low, né?
Que é uma, e talvez acho que das estratégias Train Low, né, Valder, é a estratégia que mais benefícios a gente viu em relação à Sim. performance esportiva, né? Porque aumentou lá, acho que, se não me engano, 3% a performance de triatletas, né? Que foi o estudo chave para tudo isso aqui, né? Pensando em Sleep Low, que é, na verdade, você fazer um treino de alta intensidade num dia, né? À noite, no final do dia, para a noite, não repor carboidrato nesse treino de alta intensidade, então estar em estado depletado de glicogênio, e no dia seguinte você fazer uma sessão de baixa intensidade como estado depletado de glicogênio, porque dessa maneira você também estimularia as vias de síntese, né? As vias de ativação das enzimas que envolvem, não tá aqui, que envolvem a oxidação de gordura. O sleep low, né, que é uma forma de você depletar, por que é sleep? Porque é passar 12 a 14 horas em jejum depois da última refeição, para você dormir, né? Para que você possa fazer a outra sessão de baixa intensidade no outro dia. Isso não quer dizer que essa estratégia, ou essa forma como é moldada essa estratégia, não posso utilizar de outra maneira, que é o que o Valdir mostrou de 2 sessões por dia, né? Você pode fazer uma sessão de manhã, por exemplo, depletar os estoques de glicogênio e não repor carboidrato e fazer uma segunda sessão no dia à tarde, por exemplo, em estado depletado de glicogênio. É o mesmo raciocínio bioquímico, a diferença é que não dormiu, né? Não teve o sleep, não teve ali o sono para acelerar esse processo de recuperação. Mas o olhar para treinar em estado depletado de glicogênio é praticamente o mesmo, tá? Mas o Sleep Low, que é a estratégia que a gente está falando aqui, é a que mais mostrou benefício na melhora da performance, né? Não visa, isso é muito importante, não visa restringir carboidrato. Porque as pessoas acham que tem que fazer estado depletado de glicogênio e não comer carboidrato. Não é. Fazer low carb. Ou é fazer low carb, né? O estado depletado de glicogênio é você fazer o músculo estar vazio de glicogênio. Claro que, né? E aí treinar logo depois que esse músculo esvaziou. Então é de tanque vazio. Treinar de tanque vazio. Isso não quer dizer que a tua dieta não vai ter lá 6, 7 gramas de carboidrato por quilo de peso. O que a gente faz é manipular o horário desse carboidrato. Que horas eu coloco esse carboidrato ao longo do dia? Provavelmente pós-exercício físico, que seria aí pós a noite, né? Após a última sessão da noite, eu não vou colocar carboidrato, mas ele vai comer tudo antes. Então, antes de fazer o treino de alta intensidade, ele come todo o carboidrato que ele deveria ter comido no dia. E aí faz o treino de alta intensidade com o tanque cheio, né? Porque precisa fazer treino de alta intensidade com o tanque cheio, depletou o glicogênio, vai dormir sem comer carboidrato e vai comer vai treinar no outro dia, baixa intensidade, sem carboidrato. Né, sem estado depletado de glicogênio, na verdade, e sem comer nada também. Então, a ideia não é restringir carboidrato, é manipular o carboidrato ao longo do dia, tá? Então, visa a modificação do momento do dia, né, em que você vai consumir o carboidrato, o 12, 14 horas que eu falei para vocês, entre uma sessão de treino e outra, entre a sessão mais intensa e a sessão mais baixa, né? E o jejum noturno, para que a gente consiga também, essa é uma outra questão, ter a depleção de glicogênio hepático. Então, é diferente de quando a gente faz 2 treinos no dia, no mesmo, treinei de manhã, eu vou fazer um treino à tarde, né? Eu vou fazer o da tarde, está depletado. O sono permite a depleção hepática de glicogênio. Aqui, quando a gente faz 2 treinos no dia, é diferente. Então, o sleep low depleta não só o glicogênio muscular pela falta da reposição de carboidrato da sessão anterior, mas o glicogênio hepático também, né? Então, no outro dia, você fazer o estado depletado de glicogênio não só muscular, mas também hepático. E aí, 12, 14 horas de jejum, mas consumindo a proteína pós-treino, no turno, isso é importante, para se atingir uma depressão de glicogênio na manhã seguinte para a próxima sessão de treino, como eu falei para vocês. Tá? Então, essas são as principais características do sleep low. Importante, os atletas podem ter uma menor percepção de esforço em situações de treino submáximo, tá? Pode ter uma redução do tempo em provas menores que 1 hora e sem de submáximo. E essa estratégia, quando aplicada em situações de time trial, né, ou seja, contra o relógio, que é de alta intensidade, ou provas e treinos com grandes distâncias e durações maior que 1 hora, né? Então, aqui a ideia é que a gente pode realmente aplicar essa estratégia. É isso, né, Vão dizer? Essa estratégia, quando aplicada. Ah, tá, isso. Quando aplicada em situações de time trial, traz resultados benéficos, né? Que é esse estudo de 2016. E só se questiona se a aplicabilidade na recuperação do atleta, na função imunológica, na qualidade e número de horas de sono, tendo em vista que quantidades de carboidrato será restrita após uma sessão de treino noturno. Então, tem pessoas que podem ter um comprometimento do sono por não ter comido carboidrato, né? Podem ter uma imunossupressão induzida pela falta de carboidrato e o excesso de treino, né? O treino intenso. A recuperação pode ficar prejudicada, por isso que eu gosto. Quando eu aplico essa estratégia, além da proteína, eu coloco muito fitoquímico. Então, eu coloco especiaria, eu coloco chás, eu coloco bastante verdura, legumes, né? Para que a gente consiga inundar esse corpo de fitoquímicos e, de forma crônica, garantir ali a presença desses polifenóis na aceleração do processo de recuperação, tá? E uma coisa legal, né, Dé, quando ele questiona isso, é a individualidade, né? Porque realmente tem pessoas que melhoram o Muito. sono com carboidrato. E outras não, que independe de ter ou Verdade. não, vai dormir bem do mesmo jeito esse ser humano.
Né? Então, até isso, a gente tem que ter o olhar clínico, né, do paciente, saber entender, poxa, toda vida que eu tiro, ele piora o sono. Então, é legal a estratégia de sleep low? Mas é melhor ele dormir bem ou usar a estratégia? Aí você põe na balança. Óbvio que dormir bem. Claro. Mas aquele outro, não, ele ali pode comer gordura, carboidrato, castanha, virar a cabeça para baixo que ele dorme. Verdade. Ótimo. Então, ele dá legal fazer. Então, até isso a gente tem que começar a prestar atenção. Por isso que tem esse questiona-se a aplicabilidade. É porque existe Sim. individualidades. Ainda bem, né? Graças a Deus somos todos diferentes. Ó, a Jéssica da pergunta é nada de carbo, viu, Jéssica? É nada, não tem nenhum percentual aceitável, não. Tá? Vai comer tudo antes, não tem um percentual aceitável, posso não. E essa estratégia seria interessante para maior captação de glicogênio no futuro? Teoricamente, assim, eu nunca vi estudos que mostraram isso, Jéssica, mas pensando na bioquímica, você está treinando o intestino, né? Então, a tua capacidade de absorção talvez fique melhor no futuro, mas não posso te garantir isso, não. Como a capacidade de absorção fica menor, porque a gente também treina o intestino, pode ser que a tua captação muscular também fique melhor. Mas tem que lembrar, né, gente, que captação muscular é algo tão complexo, porque depende de tantos fatores. A gente acha que o que a gente está dando pela boca, o cara digeriu, absorveu, vai chegar no músculo. Não é assim. Tem muitos fatores, muitas barreiras para esse carboidrato chegar até o músculo esquelético, né? E uma delas é a barreira intestinal. Então, não dá para a gente garantir que todas as estratégias que a gente faz vai, de fato, gerar essa resposta em termos musculares. A gente espera que sim, né? Se a gente tivesse uma biópsia, pudesse fazer uma biópsia muscular no paciente no consultório e ver realmente quanto tem de carboidrato de glicogênio, ali seria ótimo. Mas a gente não tem como, tá? A próxima, opa, restrição de carboidratos durante o treino, né? Quer falar, Paulo? Ou seja, simplesmente reduzir o carboidrato, né, durante um treino prolongado. Então, vou fazer um longão de bike, um longão de corrida, e não vou consumir esse carboidrato. Então, você vai gerar, né, mais resposta de estresse induzida pelo exercício físico. Né? E qual seria a prerrogativa disso? Né? Vai passar daí. Então, seria aumentar, né, a carnitina palmitoil transferase, né, e estimular a MP quinase. Então, seria uma situação. Que Seria são situações também importantes, inclusive, para biogênese mitocondrial. A MPK, né, estimula a oxidação de gordura, vai estimular a PGCM-alfa e pode gerar um aumento de biogênese mitocondrial. Mas vamos ver se isso funciona mesmo. Aumenta a oxidação de Aí, gordura. aumenta a oxidação de gordura, sim. Estou estimulando mais carnitina palmitoil-transferase, estou estimulando mais MPK, provavelmente também vai estimular mais a oxidação de ácidos graxos, né? Sim. Agora, uma observação importante é que uma das limitações é não avaliar a performance e apenas a forma aguda, ou seja, agudamente está oxidando mais ácidos graxos, mas isso está interferindo na performance dele ou não? Está melhorando a performance dele ou não? Então, uma das grandes limitações desses estudos é que não avalia isso, só avalia se está oxidando mais ou não. Mas agora vamos botar aquele cara no time trial para ver se realmente melhorou, tá? Então, isso não é feito, né? Normalmente não é feito. E comparando os resultados dessa estratégia com o sleep low, né, ou treinar 2 vezes ao dia, né, observa que a restrição de carboidrato durante o exercício ela é menos eficiente em potencializar adaptações de exercício. Aí você para e pensa, por que, gente, que é menos eficiente? Vocês já tentaram entender o porquê que é menos eficiente? O slide anterior ele fala isso muito bem. Eu aumento muito o estresse durante o exercício. Claro. Então, se durante o exercício, digamos, vamos lá, quem corre aqui, eu tenho que manter um pace médio a 4,30 durante 15 quilômetros. Sei que para manter um pace médio desse a 4,30 durante 15 quilômetros, eu tenho que estar com hidratação adequada, eu tenho que ter energia suficiente para aquilo, eu preciso me estressar menos para manter um pace desse durante 1 hora e pouco, e aí vai. Então, se eu não consigo fazer essa daí, eu tenho que aumentar meu pace para diminuir os 15, para terminar os 15 quilômetros, ou seja, eu diminuir a intensidade. Ao diminuir a intensidade é um dos fatores que geram mais respostas adaptativas ao tecido muscular. Então, não comer durante, eu posso o quê? Diminuir a intensidade do exercício. E aí isso gera menos resposta do que eu treinar numa intensidade um pouco maior. Né? Então, isso seria uma das situações por ser menos eficiente do que o sleep low, que eu vou treinar em alta intensidade com carboidrato, depois vou baixar e de manhã eu vou fazer o treino de baixa intensidade para gerar outras respostas adaptativas. Mas eu treinei em alta intensidade. Sim. Eu tive carboidrato para fazer. Gerou resposta. Gerei resposta já. Né? Totalmente diferente desse outro quadro. E é muito, muito louco, né? Porque a gente fala gerou resposta através do estresse, né? Através do estresse oxidativo, né? Só que um estresse oxidativo controlado. Exatamente. Aí que tem, aí vamos lá. Aí se gerou resposta. Né? O estresse, que estresse é esse? E tem vários estresses. Um dos estudos que a gente tem muita gente mostrando, por exemplo, você correr, fazer um longão de corrida, bike, que for, que seja, sem nenhum carboidrato e com carboidrato. Um dos estresses que mais aumenta é a redução do seu sistema imunológico. É legal? Tendo em vista que o primeiro fator a fazer recuperação muscular é o sistema imunológico.
Então, se eu faço um treino gerando um estresse, mas que tipo de estresse? A estresse e estresse. Um dos estresses você fazer longão sem ter nenhum consumo de carboidrato é a diminuição da resposta imunológica. Sim. E a redução e aumenta a percepção do esforço, né? Aumenta a percepção do esforço, reduz a função imunológica, você vai ter uma resposta de adaptação ruim. Diferente do treino de alta intensidade, que gerou estresse, mas gerou uma resposta de adaptação positiva. Aí tu imagina, por exemplo, né? Você está correndo, vai fazer 15 km em pace de 4,5. Aí você tem uma percepção X de esforço consumindo carboidrato durante. Você vai fazer os mesmos 15 km sem o carboidrato, aí você sobe para o pace de 5, ou seja, foi menos intenso. Sem com a percepção de esforço físico extremamente alta. Aí você chega no consultório, o paciente, você mostra a escala de Borg para ele. E ele treina sem consumir nada durante o treino. Sim. Como é a tua percepção? Aí o cara, estou provavelmente morrendo. Aí você faz o quê? Pega os médicos para provavelmente morrer. Aí, ou seja, você vai dar o quê? Um consumo energético para o cara altíssimo. Você que está treinando baixo. Sim, tudo aumentou tanto a percepção dele que vai te induzir ao erro durante a consulta, se tu souber disso. Perfeito. Né? Ou seja, o que o Marcelo falou ontem, muito comum. Tu bota tudo a perder o teu cálculo todinho, bota no METS lá em cima do cara, e na real ele estava treinando em menor intensidade. Só que na cabeça dele a percepção era alta. Sim. E a última restrição, essa é a famosa dieta cetogênica, né, Valdir? O povo ama. Mais polêmica. Comer pouco carboidrato e aumentar o consumo de gordura, né? Que é deixar mais carboidrato disponível, um aumento de ácidos graxos livres, pensando como uma forma de ter, já que gordura é a forma, o substrato energético que mais produz ATP, acredita-se que se consumir mais gordura, você tem mais geração de ATP, você tem mais energia, os esportes de endurance seriam mais beneficiados com maior melhoria da performance, né? Com um aumento na ingestão de gordura e baixa ingestão de carboidrato, pela sinalização da P38-MAPkinase, né, que já são induzidas pelo exercício, mas são potencializadas com a ingestão de gordura. Então, aumenta a gordura, reduz o glicogênio muscular. E aí a gente vai ver os estudos que mostraram isso, né, Valdir? Quer falar do feeling? Pode ser. Esse aqui é um dos primeiros estudos, tá, gente? De 83, vocês estão vendo aí, então mais de 30 anos aí, né? Vai fazer 40 anos de estudo. Que foi o primeiro estudo é exatamente mostrar isso, num treino de endurance, utilizando por pelo menos 4 semanas a dieta cetogênica, que é o que a gente vê na literatura, que você consiga realmente gerar as adaptações bioquímicas para poder gerar maior oxidação de gordura. Então, o que ele fez, né? Ele deu uma quantidade boa de proteína para tentar evitar catabolismo da massa muscular, já que são atletas aqui de endurance. Fez uma dieta de 35 quilocalorias e uma deu 53% de carbo, 27 de lipídios. E a outra ele deu a tradicional de cetogênica, 20 gramas de carboidrato e 77 lipídios. E para garantir que todo mundo receberia as vitaminas minerais, porque no dieta cetogênica não tem como garantir isso, ele deu o quê? Polivitamínico para a galera. Dando os 100% das DRIs, tá? E aí vejam o treino, tá, gente? Ele fez um treino até a exaustão a 65% do VO2 máximo, ou seja, não foi acima de 70%, então não foi em alta intensidade, foi moderada. Então, cansou os caras em moderada intensidade, não foi em alta, tá? Primeiro ponto. E utilizou aqui 157 minutos para exaurir essas pessoas, né? Pode passar daí. Aí, veja, qual foi o resultado? Ele reduziu realmente a utilizar, depois de 4 semanas de dieta, ele observou que esses atletas estavam utilizando menos glicose, 3 vezes menos, tá? E estavam utilizando menos glicogênio muscular, ou seja, demonstrou realmente uma economia no glicogênio muscular desses atletas de endurance. Então, realmente gerou uma adaptação metabólica, tá? Pode passar daí. E aí a conclusão desse estudo, né? Que houve uma adaptação fisiológica dramática, que conservou esses estoques de carboidratos, seja o glicogênio muscular aqui, e glicose, e fez com que o músculo usasse substrato de gordura com predominância nesse nível de potência, olha, submáxima. Gente, eu quero ver algum atleta que vai competir na forma submáxima. 65%. Não vai. Se você pegar um atleta de triatlo, aí a Débora pode até falar do próprio marido dela que compete realmente, tá? Se você pegar em que zona ele faz a prova toda, ele vai em que zona dessa. Vai botar a zona 4, ele vai. Z2, e 3, vai indo. 4, vai chegando. Ele não vai fazer a prova toda em zona 1, zona 2. Ele vai botar para mais, que ele quer ganhar. Se ele vê alguém passando, ele vai aumentar a zona dele de treino. Tá, gente? Vai ficar um bom percentual da prova em Z3, Z4. Um bom percentual. Exatamente, Z3, Z4. Ele fica muito tempo em Z4. Se pegar o Garmin do Rony, vai estar Z4 lá todo tempo. Né? Então, não é submáximo que ele faz. Isso é para submáximo. Nunca. Ninguém compete em submáximo, gente. Quem compete em submáximo? Pelo amor de Deus.
Então, já colocamos isso aqui, né? E tem ainda a redução da expressão da piruvata deshidrogenase, que faz com que tenha uma diminuição do carboidrato, da oxidação de carboidrato, e o desempenho de alta densidade. A gente precisa da piruvata deshidrogenase, né, para gerar acetil-CoA para o ciclo de Krebs. Então, sem essa enzima, eu tenho um prejuízo na oferta da acetil-CoA vindo da glicólise aeróbia, né, da fosforilação da glicose, para gerar ATP, consequentemente, desempenho, né? Porque o carboidrato, lembra que é o único substrato que a gente gera ATP com e sem oxigênio. Ele é o principal, aliás, é o único, que gera ATP com e sem. E aí responde até a pergunta da Jéssica, que ela perguntou, essa estratégia seria interessante para a maior captação de glicogênio no futuro, né? Então, já veja, Jéssica, que essa estratégia de cetogênica, ela piora isso. Né? Que quando eu pego o complexo de piruvata deshidrogenase, é o principal complexo para poder aumentar a oxidação de carboidrato no tecido muscular. Então, eu acabo piorando essa situação no atleta. Então, a longo prazo, eu vou criar uma resistência na captação desse músculo. Inclusive, é isso que a Burke mostra nos estudos mais recentes dela, né? O prejuízo na captação de glicogênio muscular com uma adoção de dieta cetogênica a longo prazo. Ela mostra, porque ela fez estudos muito bem desenhados em relação a isso, né? E com isso, a gente tem uma redução da economia de movimentos e do desempenho do exercício, né? Então, cai na real. Eu amo as tiradas do Valde. Cai na real, meu povo. Olha só. Fala aí, Valde. Eu peguei aqui para vocês verem, no Games, teve um dos Games que teve uma prova de Endurance. Só quem não sabe o que é Games é o Campeonato Mundial de CrossFit, tá? Pronto. E aí no Games, o atleta de CrossFit sempre fica em alta intensidade, mas teve uma prova que exigiu outra coisa deles, que foi o Endurance. E eles passaram mais de 2 horas para completar a prova, né? Pegaram um remo ali e botaram para os caras remar. E aí, veja, quando a gente passa no submáximo, aí você vai pegar todos os estudos de dieta cetogênica, normalmente eles vão dizer assim, ele conseguiu terminar a prova, ele entrou em exaustão, tal, e a diferença do primeiro para o segundo colocado foi só de 2, 3 minutos. Beleza. Agora vamos para a alta performance. Passa a ideia. Veja aí o primeiro colocado para o segundo colocado. O Lucas Hessler para o Cole Sager foi 1 minuto e 3. Então, se esse cara tivesse dieta cetogênica, o Cole Sager, ele perdeu a prova pela dieta. Porque não tinha substrato energético para fazer a prova. A diferença foi só de 3 minutos para quem comeu carboidrato. Não foi significativa a diferença. Realmente, no estudo, 3 minutos não é significativo. Mas na vida da competição de um atleta real, 1 minuto já fez a diferença. Matou. Foi o primeiro para o segundo, para o terceiro. Se tu pegar, bota aí, passa aí de novo. Próximo. Veja a diferença aí. Nossa, do terceiro para o oitavo. 1 minuto e 3 segundos. Decidiu 5 colocações aí. Né? E muita pontuação, porque no CrossFit isso é muito ponto. Muito ponto. Então, assim, para 3 dias de competição aí, isso vai determinar que vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro até o final. Né, gente? Então, às vezes a gente vê assim no artigo, sem diferença estatística. Mas vamos ver qual foi o resultado. Clinicamente, isso é uma diferença grande. No remo, numa bike, numa corrida, 1 minuto faz a diferença do primeiro para o oitavo aqui, como a gente viu. Sim. Tá? Eu vou dar um exemplo, eu nem sou corredora, hein? Fui competir aquela competiçãozinha de 7 quilômetros lá em Juquim no final do ano. Eu só fiquei em terceiro porque eu dei um sprint final e ganhei da menina por 10 segundos. Olha aí. Saí de quarto para terceiro no sprint final em 10 segundos. 10 segundos eu ganhei dela. Eu fiz 3:03, ela fez 3:23, gente. Se tivesse cetogênico, não dava esse sprint nem a pau. Nunca, jamais eu dava aquele sprint lá, jamais. Dava a piloura. Aqui esse é o de potência, né? Exatamente, só para mostrar, não teve diferença significativa, tá certo? No geral, de 100 km de bike aqui, não foi significativo. Entretanto, o tempo médio, né, do desempenho, quem teve uma dieta com carboidrato e sem carboidrato, foi de 3 minutos. Então, imagina isso aí na vida real para um atleta. É que o estudo tenta defender, né? Esse estudo tenta defender que a dieta high fat, ela não tem uma diferença significativa na geração de potência, né, em 100 km de bike, para aquele que comeu carboidrato. Ou seja, então, tanto faz você comer carboidrato, você comer proteína, né? Ou você comer carboidrato, comer gordura. Então, pode ser high fat, pode ser high carb, que vai dar no mesmo. E, na verdade, apesar de não ter diferença estatística, né, Valdo, que você está mostrando, foi uma diferença de 3 minutos, que na vida real, 3 minutos não faz diferença. Né? Então, assim, realmente não faz diferença para quem não é atleta. Exato. Tem atletas que faz a diferença. Faz muita diferença. E o que às vezes eu questiono muitas vezes nos estudos, Valdir, é não se olhar o dado individualmente, né? Porque quando você faz um tratamento estatístico de uma amostra, você tem o resultado que você quiser, dependendo do tratamento estatístico que você colocar, né? Agora, quando você olha de forma individual o resultado de cada paciente que foi colocado naquele estudo, aí você vê as diferenças como cada um. Aí os responsivos e os menos responsivos, né?
Exatamente, que hoje em dia a gente está começando a ver isso, que foi até no congresso de 2017 no Colégio 17. Americano, que eles começaram a revisar todos os artigos e pegar individualmente por que é que suplemento X dava ou não, aí começaram a descobrir o que era responsivo e não era responsivo. A Perfeito, cafeína, a nitrato, a tudo. perfeito. Então, estatisticamente pode não ser significativo, mas na prática a diferença faz muita diferença. Então, o que a gente tem de conclusão? Que a estratégia high fat diet, né, dieta cetogênica, aumenta a oxidação de gordura, mas compromete a alta intensidade no desempenho de sprint, possivelmente pela alteração da função simpática ou contrátil, né, e menor captação de glicogênio pelo músculo, tá? Então, dietas com pobre carboidrato e rica em lipídios em 5 dias, que são os estudos da PUC, mostram um aumento na ingestão de gorduras e redução de carboidrato, já gerando adaptações com relação à oxidação de gordura. Então, 5 dias de restrição de carboidrato com aumento de gordura já gera uma adaptação nas enzimas que aumentam a oxidação de gordura, né? Até 3 semanas com essa estratégia se visa um aumento no desempenho físico, visando um aumento do desempenho físico, parece não ser interessante por não gerar melhoras. Então, a Burke mostra, né, que 3 semanas colocando esses pacientes em cetoadaptação, que é o que o Fini defendeu lá no passado, né, o Volek, não traz melhora à sua performance, ela mostrou isso em atletas de alta performance, e essa estratégia pode prejudicar o processo de síntese proteica e, consequentemente, a recuperação muscular ou hipertrofia. Isso é muito importante, né? Porque até tem estudo mostrando que quando você coloca um paciente em dieta cetogênica, é importante você aumentar, talvez, a ingestão proteica para minimizar o impacto que a redução de carboidrato teria na síntese proteica muscular, né? Com isso, a gente tem redução lógica de ativação de mTOR e P76K, que são os fatores de transcrição gênica e as enzimas responsáveis pela síntese proteica, né? E pode ser também pela hipertrofia, pela síntese hipertrófica anabólica e não anabólica, né? E a Exatamente, conclusão exatamente. é lembrar que eu faço isso, você pensa o quê, menino? Mas lembrar que essas adaptações a nível muscular não necessariamente significam aumento de performance e que reforçar que a utilização dessa estratégia deve ser periodizadas com treino, consultar um profissional de educação física, um coach de crossfit, quando iniciar um bloco de treino de intensidade mais baixa, a gente pode fazer dieta cetogênica no atleta. Então, depende. Se ele tiver numa periodização de treino, né, onde a gente está gerando, a gente quer gerar essas adaptações fisiológicas de biogênese mitocondrial, de aumento de oxidação de gorduras, ok você fazer, mas nos blocos de endurance, onde a intensidade é mais baixa, né? Ou em dias de treino de endurance. Por exemplo, hoje eu fiz um treino de baixa intensidade, eu quis fazer em jejum porque eu quis gerar essas adaptações para oxidação de gordura. Então, você pode fazer isso tanto num bloco de treino quanto nas sessões de treinamento. Claro que quando você gera isso de forma... Porque não é a sessão que vai gerar o resultado, né, gente? É o efeito crônico, né? É a soma das sessões que gera o resultado, tá? E enfatizar que nesse período de treino e estratégia nutricional não se enfatiza a melhora de desempenho físico, não se cobra isso do atleta, né? Então, a gente está trabalhando de uma estratégia que não é para cobrar do atleta essa questão de performance, porque quando a gente está pensando nos trains lows associados ao treinamento, train low associado ao treinamento de endurance, a gente está pensando em resposta de adaptação e não em performance esportiva, né? Por que a gente colocou isso de novo? Não lembro. Exatamente, que agora a gente falou das estratégias, né? Agora vai começar a falar um pouquinho dos suplementos, né? Das ideias dos suplementos, né? Então, imagina aí, gente. Uma suplementação e uma periodização linear, né? O cara vai treinar de X a Y ali. Passa a ideia. Ou uma suplementação e uma periodização ondulatória. O dia treino de alta de força, potência, endurance, ele É muito comum isso, ondula, que é muito comum isso. Ou, né, você pode ver também que aí é o mais comum esse aí do Instagram, né, TikTok, aí vai a suplementação e periodização do achismo. Né? Eu acho que é assim e vai ser assim, né? E tá essa putaria que fica aí hoje em dia, né? Que é o que é mais preconizado, né? Que a gente vê nas redes sociais, é a suplementação e periodização do achismo. Eu acho que é, então vai ser, né? E faz de Então, qualquer jeito. Ou faz como estão falando que é legal. Então existe, né, gente? Isso aqui ficou muito bom, né? Certeza. Combinou até, João. Combinou. Então existe da periodização nutricionais que a gente chama a periodização dos 6P, né? E aí o 6P, o primeiro P, né? Passei para o pessoal ver. Opa. Seria o P de planejamento. O que seria esse P de planejamento, né, gente? Então, planejar o treino. Como é que é o modelo de treino? Esse cara está em que volume de treino, em que intensidade, ele está mais em período técnico ou não. Então, por exemplo, o cara que vai fazer uma maratona. Ele está no início do ano, é período de base, é volume menor. A maratona de janeiro, a maratona só vai ser em abril, então provavelmente o volume maior vai começar em março. Né? Fevereiro, no final de fevereiro para março aumenta para diminuir em abril e ele fazer a maratona. Então, entender essas nuances, né, do treinamento esportivo para você começar a saber onde é que eu vou usar suplemento X, Y, Z, o que é que eu vou fazer de carboidrato, etc. e tal aqui, né? Então, é o planejamento. Né? O segundo P é o provado.
Como assim, Valdo, provado? Provado pela ciência. Então, não adianta, tá, gente, eu pegar, Valdo, aqui eu vi estudos em animais, eu vi em Estudo de estudos de caso. caso, ou em estudos controlados aqui, que suplemento X deu efeito, né? Eu preciso ter, gente, desses estudos de coorte, eu preciso ter estudos randomizados, eu preciso ter revisão sistemática, eu preciso ter meta-análise para realmente me confirmar que aquilo dali tem algum efeito. E olha, gente, eu preciso repetir muito estudo controlado e randomizado. Vários estudos, repetir para saber se aquilo é repetitível em outras populações, em outras situações. Né? Uma vez eu estava discutindo com um colega que ele achou o suplemento X, teve efeito. Sei que ele é da área experimental, eu sou da área clínica, né? No mestrado, doutorado é em área clínica, né? Pesquisa clínica. Falei, cara, mas na pesquisa clínica a gente faz assim, né? Porque teve efeito, aquele artigo é legal, e porque foi publicado numa revista boa, vai ter efeito no paciente, não. Eu tenho quantos estudos controlados desses, randomizados? Só tenho 2, 3, e do terceiro um ainda está sendo comprometido com resultados falsos. Então, só tenho 2, a metodologia ainda é ruim. Então, como é que eu vou usar isso aqui? Tá, gente? Então, começar a ser mais criterioso com o que a gente vai estar prescrevendo com os nossos pacientes, né? Então, se não serve nem para o atleta, imagine o paciente que não é atleta. Tá? Então, ter sempre em mente, né, o provado pela ciência, tá? E não fazer ninguém de cobaia no consultório. Até que a gente fez um juramento de cuidar da saúde dos pacientes. Né? E o protocolo de implementação dos suplementos nutricionais, né? Você chega na loja de suplementos, tem tudo isso, né? E ainda vem um vendedor te dizendo, toma esse com aquilo, o outro e aquilo ali que vai dar resultado. Mas a vida real, né, Débora? Mostra aí como é que é a vida real. A vida real, gente, só tem funciona. Isso aqui. Acabou. Só tem 9 na lista. Tá? Carboidrato, proteína, carboidrato com proteína, carboidrato durante, creatina, cafeína, betalanina, bicarbonato de nitrato. E aí, desses daí, tá entrando talvez uma taurina, um glicerol, que ainda está na berlinda. Né? O glicerol e a berlinda estão na berlinda, e a taurina, né? Mas o que já tem comprovado são esses. Pronto, acabou. Então não precisa inventar roda, gente. É saber usar bem esses daqui. A problemática está aí. Pode passar dela. Né? Então, e o prático, né, que eu vejo muito. Às vezes eu vejo prescrições absurdas, enormes, com 300 coisas, mas não é prático o paciente, ele não faz. Ou o paciente não tem condição financeira. Né? O atleta é um atleta de elite, mas não tem condição financeira. Existe muito isso. Então, muito, super comum. É o mais comum, né, Adé? Eu tenho um atleta, o Valdo que não consegue comprar whey. Exatamente. Vai morrer, então, vai morrer? Vou prescrever o whey? Não, não vou. Tudo bem. Depois de comida, a gente dá muita conta disso. Leite, né? Vamos dar leite, para se ele puder tomar leite, vamos colocar o leite lá para ele, tipo, um leite melhor. Ovo, qualquer coisa. Ovo, carne. Carne, Vou comprar comida, né? Praticando. E não é só ser prático, é saber se teu atleta está praticando o que tu mandou. É o quarto P. Porque você botou, é prático, mas ele está fazendo? Não, tá não, ele faz quando ele quer, então não adiantou nada. Né? Então você tem que ajustar para melhorar o esquema de suplementação do atleta, mas o atleta tem que fazer a parte dele também, ele tem que se adaptar também. Não é só fazer tudo bonitinho para o atleta, porque às vezes vejo o nutricionista querendo se destroçar para fazer. Não, que ele faz, não, cara, mas conversa e tem também que fazer um pouquinho de esforço para fazer as coisas. Sim. Não é só tu, não. Né? Então, vem dos dois lados, é o praticado que a gente chama dos P's, né? É um empoderamento do paciente, né? Que ele é responsável pela vida dele, ele é responsável por fazer as coisas acontecerem, a gente dá o caminho, né? Eu vim para paciente perder de peso aqui. Não perdi peso, não. Pode ser, problema teu. Não fez o que eu mandei, a culpa é tua. Joga logo no suplemento do paciente. É simples. Não tem a dieta estava lá, você não seguiu. O correto sou eu e você é o errado. É simples. Você tem na cadeira, agora vamos refazer aqui as coisas. Sim, sim. Não tem muito. É botar o cara para ter responsabilidade. Personalizar isso, eu acho que é o mais legal hoje que a gente tem na nutrição, a personalização. Porque imagina aí, tá, gente? Nesse personalizar que vocês estão observando aí, existe a intervenção X, que a gente chama, né? Para melhorar a performance. Então, você vê na intervenção X aí que eu posso ter efeitos negativos, uma mensuração da performance, e efeitos positivos. Pode passar a ideia aí. E aí, nessa mensuração X, vocês vão ver diferentes respostas em estratégia de suplementação adicional. Que aí pode acontecer, com fulano funcionou, ou com outro fulano não funcionou. Porque pode ser que o fulano seja não responsivo àquele suplemento. E os outros fulanos tudinho pode ser responsivo. Sim. Então, para aquele paciente não vai funcionar, e para os outros tudinho, a maioria vai funcionar. Mas aquele não. Então, você tem que ter um olhar clínico para isso. Como é que olha? É só botando, testando não? Você tem que ver todos os viés também que aquele paciente está tendo, para você chegar à conclusão, é não responsivo ou é responsivo. Isso depende de uma boa anamnese. E aí, um exemplo bem prático, né, Dé? É da cafeína, né? Esse é o mais. É o mais que você pode fazer dentro do consultório. Imagina aí, o gene CYP1A2, metabolismo hepático. Se ele tiver os dois alelos AA, esse indivíduo, ele tem um metabolismo muito rápido. Ou seja, o cara que tem um metabolismo rápido para cafeína, ele automaticamente foi beneficiado com melhora de performance pela utilização de cafeína.
Então, ele continua com o uso habitual dele de cafeína, ou seja, aumentar a dose, tá tudo beleza para ele metabolizar rápido. Não tem problema. A metabolização dele é menos que 5 horas. Agora, se esse filho da mãe nasceu com um alelo C, só um. Ele já é um metabolizador normal a lento. Sou eu. Então, pronto. Esse daí, quando eu dou cafeína, ele piora a performance. Então, consumir altas doses ou em um momento anterior, isso pode ser prejudicial para ele. Então, ter cuidado com esse cara. Aí, como é que eu sei, Valdo? Simples. Faz o teste do café. E à noite, toma café. O que é que acontece? Eu durmo. Não dorme. Eu não durmo. O outro não dorme. Então, você já sabe quem tem um alelo C e quem tem um alelo A. Sim. Aí, vamos agora para o outro lado da cafeína. Quem tem o gene adora 2A, receptor de adenosina. Aí, já vou mexer com ansiedade. Quem nasceu TT, esse aí, melhora o efeito ergogênico, mas também aumenta a ansiedade. Aí, fica na balança. Porra, o efeito ergogênico ele vai ter. Mas será que a ansiedade atrapalha a performance dele? Se atrapalhar, é melhor não colocar. Certo? Verdade. E aí, como é que eu sei disso aí? Se ele for um alelo C, ele diminui a ansiedade. Então, imagina, se o cara é um alelo C, no CYP1A2, mas ele é um alelo C também no ADORA2A2. Aí eu quero tratar a ansiedade, eu posso tratar com a cafeína, mas ele vai ter piora da performance. Tá? O melhor de tudo é quando o cara é AA no CYP1A2 e ele é C no ADORA2A. Porque o melhor performance é reduz a ansiedade do cara. Existe esse ser humano. Tá? E aí, como é que a gente sabe se melhora ou não a ansiedade? O que tá estressado? Toma café, ele acalma. Eu sou esse. Você toma café, E você o outro, acalma? não. Eu durmo. Não, se eu tomar café, eu não durmo, não. Eu fico 3 dias Eu sem durmo, eu dormir. me acalmo, fico bem. Eu Nossa sou Senhora. rápido. Eu sou E aí, gente, lentésima. se eu quero saber se Eu o acho seu que eu sou paciente quer C ou de um não, lado e C do outro, mano. Tudo ruim pra mim, tá café. lascado. Eu tô lascada. E aí, nisso, gente, a gente vai ter que ainda filtrar, né, os fatores não genéticos. Tipo, gênero, tá? É um fator. Pode passar dela. Uso habitual. O uso habitual, se ela já está acostumada a usar ou não. A medicação, às vezes, ela toma uma medicação para dor de cabeça. E nas medicações para dor de cabeça, normalmente tem cafeína. Ou relaxante muscular para não induzir o sono, que também tem cafeína. Você juntou 2 cafeínas. Tá? Ou o uso de outro suplemento, você fez uma superdose, aí a pessoa pode passar mal. Ou como é que foi extraído isso, né? O nível, o momento de treinamento que você utilizou. Então, tem vários fatores da expectativa. Esse é o mais importante para mim, a expectativa. Porque quando você diz assim, você sabe vender o peixe, você vai tomar esse suplemento assim, assim, assado, desse jeito aqui, no horário tal, e tu vai sentir no meio da prova isso daqui. Você deu cápsulas de farinha. O ser humano, ele sente. Ele gera uma expectativa tão grande que ele sente. Agora, cuidado. Né? No consultório, eu tento não gerar muito. Por quê? Porque se o paciente toma um suplemento, ele diz assim, esse suplemento é um pré-treino. Aí eu falo assim, não, é um pré-treino que tu vai utilizar, tá? É só para tu utilizar mesmo. Ó a entonação da minha voz. Não, só para tu utilizar mesmo. Aí ele toma, chega, e aí, como é que foi o pré-treino? Não, foi legal, foi bem. Agora, se eu falar assim, ei, cara, toma esse pré-treino, vai ser irado. Ele vai chegar na expectativa, se o pré-treino não fizer porra nenhuma, ele vai chegar assim, cara, não serviu de nada o pré-treino. Ele esperava receber o cara na academia e não foi nada. Inclusive, tem vários estudos do Brian Saunders mostrando isso, né? Que a cafeína é um suplemento onde mais se gera expectativa. Eles compararam placebo com placebo e disseram que tinha cafeína em um dos placebos. E as pessoas que consumiram o placebo melhoraram a performance. E os dois eram placebo. Então, o efeito placebo da cafeína é muito grande, porque está muito relacionado com a expectativa da melhora da performance. É o suplemento que mais tem efeito placebo. Exatamente. Apesar de ter um efeito ergogênico importante. Mas a expectativa realmente... E o Brian fala bastante disso. Esse estudo dele que ele fala placebo, placebo. E o cara melhorou com placebo. É só para dizer que a cabeça é que manda, né? É que manda. Que manda. E aí, gente, vai depender. Eu tomei essa café no dia que tinha ambiente quente, eu estava usando outro suplemento no mesmo dia, eu combinei com outro suplemento de cafeína, né? Ou eu estava no período, no período menstrual, então tu pode combinar com outro suplemento, não tem efeito nenhum, tu pode combinar com outro suplemento com mais cafeína, tem um efeito positivo, como vocês estão vendo aí. Ou tá no ciclo menstrual na fase luta e melhorar o efeito pelo ciclo menstrual e não pela cafeína. Perfeito. Então, gente, é muito fator, pode dizer assim, o suplemento tal é ótimo, funciona. Calma, Nutri, não é assim não. Você avaliou tudo isso. Por isso, quando eu falo assim, eu odeio quando a pessoa fala assim, na minha prática clínica, eu me estremeço por dentro. Porque essa pessoa não sabe extrair todos os viés que ela está vendo na prática clínica dela. Isso eu aprendi muito com a minha orientadora. Minha orientadora, gente, ela foi a primeira mulher no Brasil a fazer um estudo clínico de pesquisa clínica em farmacologia. Ela é o maior nome, ela está na história, né, mulher? E eu passei mais de 10 anos estudando com ela. Então, assim, ela fez muito na minha cabeça de saber o que é atender clinicamente. Ela é uma médica, uma clínica geral. E você saber extrair o que é viés e não de um paciente, né? Saber fazer as perguntas certas, saber tirar o que ele está dizendo. Então, isso é muito importante, gente, para a gente não achar assim, na minha prática clínica, na sua prática clínica, não sabe nada, porque seu N é muito pequeno. Você não pode dizer que a sua prática clínica funcionou para aquilo, frente a um N muito grande que a gente tem, né? Então, isso é complicado, né? Quando a gente trabalha com pesquisa clínica e atende dentro do consultório, né? A gente vê prescrições extremamente loucas, às vezes.
Que na prática clínica não funciona nada. Não funciona nada. Personalizando. Pronto, esse personalizando, gente, entre homem e mulher, a diferença, por exemplo, Claro. cafeína, né? Tem estudo mostrando que no total de levantamento de peso houve uma tendência, tá, gente, a melhorar apenas em homens, tá, sugerindo que 5 miligramas de cafeína por quilo de peso melhoraria em homens e não em mulheres. Mas, passando a ideia, o nitrato em mulheres, mulheres obtiveram maior, né? Opa. As mulheres obtiveram aí uma menor formação de nitrato oral, o que contribuiu, né, para níveis mais elevados de nitrito, na linha de base também, e após a supressão do nitrato inorgânico. No entanto, isso não foi associado na diferença de composição microbiana. Então, parece que as mulheres têm algum efeito mais interessante no nitrato do que os homens. Ô, Valder, você sabe que você está falando uma coisa muito importante, né? Eu tenho estudado muito saúde da mulher e o efeito que os suplementos nutricionais têm na performance de mulheres, né? E a maior parte dos estudos são com homens. Talvez nitrato seja um dos suplementos que a gente mais tem com mulheres e que, de fato, mostra que a gente responde diferentemente, principalmente pela questão da microbiota, né? Que a gente tem uma conversão de nitrato e nitrito pela microbiota oral diferente do homem. Não entendo, ainda não se sabe por quê, mas tem, né? E aí, parece que, assim, nós, mulheres, todos os estudos que a gente tem com suplementação e performance esportiva, pouquíssimos deles levaram em consideração a mulher, mas principalmente, quase que nenhum, tem até um estudo que eu mostrei isso no Congresso da UVP, nenhum leva em consideração o ciclo menstrual. Então, como que a gente responde na primeira fase do ciclo menstrual uma suplementação de cafeína? E como a gente responde numa segunda fase do ciclo menstrual com uma suplementação de cafeína? Como que a gente responde com uma suplementação de cafeína? Falando cafeína, mas pode ser qualquer suplemento, né? Como que a gente responde à suplementação de cafeína, por exemplo, se eu uso um contraceptivo oral ou se eu não uso contraceptivo oral? Se eu menstruo ou se eu não menstruo? Se eu uso DIU ou se eu uso implante? Como que é a resposta dessa mulher frente aos... Então, mulher é um bicho difícil de avaliar. Não, é por isso que estudava homem, que era mais fácil. Muito mais Né? fácil. Então, assim, até lembra, gente, todas as recomendações que a gente tem que estar falando aqui, Para para homem. homem. É verdade. A mulher, a gente vai só jogando. E é tanto que É. hoje a tendência grande agora é começar a estudar as mulheres, para a gente saber o que é que deve fazer uma mulher, Sim, que a gente não sabe. sim, A gente sim, não isso aí. sabe. Sim. Eu sei, você não sabe. A gente não sabe, não estou porra nenhuma ainda disso. A gente sabe como é que vai, A né? Um gente beabá. imagina que, Imagina. Mas imagina saber, que, saber de verdade nunca vai saber, enquanto a gente não tiver os estudos que possam ajudar a gente a olhar isso de uma maneira mais individualizada. E não é uma tarefa fácil, porque tem um é outro difícil. detalhe, né? Nós, mulheres, por mais você conseguir fazer uma amostra onde todas as mulheres têm o mesmo número de dias menstruando, o mesmo número de dias de fase lútea, o mesmo número de dias da fase folicular, menstruando, né, o mesmo número de dias, o mesmo ciclo total, sei lá, 28 dias, todo mundo, é muito difícil. Não existe, eu Não, acho isso. eu acho que teria um problema muito sério no dia A dessa Eliane pesquisa, não. Porque Sale, eu acho que todas menstruassem tinha uma guerra. a Eliane Sale, ela tem tentado criar protocolos de padrão, né? Assim, de vez em quando você vai selecionar uma amostra, então esse é um padrão ouro, porque todas estão menstruando nesses X dias, da fase lútea são tantos dias, fase folicular tem tantos dias. Então ela está tentando mostrar, mas é muito difícil, é tudo para muitos anos ainda, né? Vai demorar Composição muito. corporal, vai. Composição... Se a pessoa é grande ou pequena, então já tem a dosagem creatina por massa livre de gordura, cafeína por quilo de peso, beta-alanina por quilo de peso, bicarbonato, Isso é nitrato e tão importante, carboidrato. né? Quanto Então a mais gente a gente conseguir individualiza. trabalhar em gramas por quilo de peso, melhor, né? Quanto mais, melhor. Se A é predisposição positivo e genética negativo, né? são os mesmos ideais para todo mundo, né? Então, assim, o que é que a gente observa com relação a isso? Vai passar daí. É exatamente que a literatura atual sobre a CYP1A2 e o desempenho é inconsistente e ainda muito confusa para a gente. Então, dizer assim, a gente sabe que talvez o cara que tem os alelos A, que seja um metabolizador rápido, ele melhore. E o que tem o alelo C talvez não melhore, mas ainda não é 100% fechado. Mas por que não é, né, gente? Para a gente entender isso daí. Se passar o próximo slide, Esse a gente vai pesquisador é falar. muito bom, gente. Quem gosta de estudar cafeína é um dos melhores aí, né? É um dos Eu gosto melhores. muito As também. revisões dele são São muito perfeitas. boas. Muito boas. Então, ó, essas estratégias para diferenciar a verdadeira capacidade de resposta individual do indivíduo, olha o que a gente tem que prestar atenção nos estudos, tá, gente? A primeira coisa é o tamanho amostral. O tamanho de amostra foi suficiente para permitir uma análise de covariáveis ou a comparação direta dos resultados encontrados? O outro ponto seria realizar ensaios clínicos repetidas vezes até cansar, tá? No protocolo de estudo para verificar se é reprodutível o resultado. Tá? A outra é correlacionar os resultados de desempenho observados com as evidências dos mecanismos que foram criados para ele. E a última é verificar se há polimorfismo, tá, genéticos, que possa explicar um resultado diferente. Então, gente, é tanta coisa para dizer que suplemento X isso funciona.
Né? Então, quando você vê um suplemento novo no mercado, ele não tem nada disso, gente. Então não tem como dizer nada. Sabe que é por Vai isso ter que eu que fico muito caminhar uns preocupada. 10 anos para poder chegar isso aí. Por isso que eu fico muito preocupada, Valden, com esse advento da mídia social, né? E todo mundo postando estudo científico, sem saber ler o estudo científico, né? Mostrando resultados ali, muitas vezes enviesados, resultados que a própria pessoa tirou como conclusão, até às vezes de uma má interpretação do estudo, e gerando cada vez mais dúvida e cada vez mais contradição do que realmente funciona e não funciona na prática esportiva, né? Então, essa coisa de, li o estudo científico e publiquei na internet, né? Publiquei, né? Eu faço isso também, né? Mas eu tenho consciência do que eu estou fazendo ali, mas muita gente faz isso para engajamento, para ter seguidor, né? Enfim, a gente sabe de tudo isso, e, infelizmente, acaba colocando muita coisa errada, né? Porque Isso lê é um verdade. estudo científico. E tem muito seguidor, né? Opa! Então, tem também a questão da microbiota intestinal, né? Quem tem gram negativo ou mais gram positivo vai influenciar na metabolização do nitrato, certo? Com relação à hidratação, né? Pré-competição, vai ter o desidratado, Não, o calma que tem, né? hiperidratado. Isso aqui é muito bom também, ó, preguiçoso ou ansioso, né? É, A habilidade de a seguir as briga, instruções. o preguiçoso e o que é Você ansioso sabe que eu existe não isso sei se eu também. prefiro lidar com preguiçoso ou com ansioso. Eu acho que eu prefiro lidar com preguiçoso, sabe? O ansioso às vezes me deixa mais ansioso. É verdade, concordo contigo, o ansioso é chato. Chato. Quer Que é para ontem o antever. resultado. Quer te antever, meu Deus. Quer quase fazer a dieta para você, né? É o pior paciente, é o ansioso. Pior, pior. Acho que eu prefiro E preguiçoso. a intensidade do exercício, ele é alto ou é baixo? Dependendo da intensidade, eu vou saber se vou usar creatina, café, nitrato, bicarbonato, betalanina, carboidrato, isso é o que vai me dizer. E, por último, né, da personalização, em que Opa, clima eu desculpa. estou? As condições climáticas, se é quente ou frio, tá, gente? Sim. E aí, pensando nisso, como é que a gente vai chegar, né? Como é que tá os dias de hoje, né? Então, estamos hoje já arranhando, né, na superfície da descoberta de uma área extremamente complexa, que é a suplementação. Então, ainda falta muito para a gente alavancar isso. E o amanhã é o conhecimento pleno do conceito, ou seja, a visão completa de como tirar proveito de tudo. Então, como é que a gente vai chegar nisso? Creio eu que assim, né? Vai, Muito. volta, desvém, É. volta até chegar nisso, né? Então, a E aí, gente quando você vai pega fazer isso tudo aqui, isso, né? Bota o bota no indicador, opa, liquidificador, bate tudo e serve o e aí, o que é paciente, né, que... Valdir? Pode passar aí, né? E o que é que a gente tem hoje em dia, né? Por exemplo, em esporte de endurance, né? Opa. Resistência. Hum. Se a gente parar para pensar, né? Quando a gente, dependendo do que é o volume e intensidade do exercício, a gente tem suplementos aí, tem creatina, cafeína, bicarbonato, betalanina, nitrato, antioxidantes que possam ser utilizados dependente disso. Se a gente pegar no endurance, é cafeína, por exemplo, né? Se a gente pegar os substratos do metabolismo, cafeína, bicarbonato e betalanina, poderia estar entrando no esporte de endurance, dependendo da intensidade do volume? Sim. Sim. Se for intensidade muito alta, bicarbonato e Melhora betalanina seria tamponamento, né? Cafeína vai estimular a oxidação de exatamente gordura, uma outra disponibiliza forma. mais NAD/FAD, MPTP, né? Exatamente. Aumenta aí a relação Radicais livres. de radicais livres. E radicais livres, gente, não é só ruim, não. É bom. Porque é ele que Excelente. sinaliza o processo de recuperação muscular. Ele é que sinaliza o processo de hipertrofia muscular. Então, quando você começa com a ideia, eu vou tirar os radicais livres, vou ter que botar alguma coisa. Você está atrapalhando o processo, filho. Sai do meio. Deixa o indivíduo se estressar. É bom. Sim. Deixa ele produzir. Né? A cafeína aqui, podendo ser um poupador de glicogênio. Sim. Interessantíssimo. Né? E aí, tudo isso combinando por quê? Para empequinase. Tá? Então, o exercício já faz isso. Então, cafeína pode estimular a MPQ-NAS, sim, pode ser também uma forma de estimular, estimulando SIST1 e PGC1-alfa, ou seja, a biogênese, a tal da biogênese mitocondrial. Né? Uhum. Quando eu penso em potência, né, que é o próximo slide que a Dea passou aí, endurance e potência. Então, nessa situação de endurance e potência aí, eu já vou ter outras situações aí. A cafeína e a creatina se sobrepondo ao glicogênio. A cafeína podendo poupar glicogênio, tá? A creatina também podendo ajudar nessas receitas aqui, depende da dosagem dela. Quando eu penso em função contrátil aí, nitrato, hoje em dia é o que está mais se falando, força muscular, potência muscular, nitrato é muito. Antigamente achava que era para endurance, não é. É para força. Cafeína também atuando nessa função contrátil, para aumentar esse estresse mecânico. Esse estresse mecânico vai fazer o quê? No exercício? A quinase, a ERK1 e 2, a JNK, promovendo o quê? PGC1-alfa, biogênese mitocondrial. Ou seja, biogênese mitocondrial mais uma vez, né? A função contrátil aumenta o quê? Sinalização de cálcio. E aí, quem melhora a sinalização de cálcio? Cafeína pode fazer isso. Fantástico. Nitrato pode fazer isso também, modulando com a modulina. Tá? Bicarbonato e betalanina também. Tudo isso pode melhorar essa sinalização. E aí, consequentemente, melhora na NP-quinase, SIRT1, PGC1-alfa. Tá?
Quando eu falo em força, potência e hipertrofia, né, nessa situação, então eu vou ter muita função neuromuscular aí funcionando. E nessa função neuromuscular, o que é que vai acontecer? Uma das situações, para passar daí, seria o aumento da concentração de cálcio intramuscular. Cafeína, creatina, nitrato, pode ajudar nisso. Sinaliza mais cálcio, biogênese mitocondrial. Eu vou ter redução de glicogênio no treino de força e hipertrofia. Glicogênio, fadiga o quê? Periférica. Quem pode melhorar isso? Diminuir a percepção? Cafeína fazendo isso aí. Quem pode manipular mais essa concentração de cálcio e melhorar a contração muscular? Cafeína e creatina também pode ajudar nisso, né? E aí eu manipulando mais a contração muscular, aumentando maior força, mais hipertrofia, mais estímulo de síntese proteica por indução do exercício físico, né? Então veja como é que tudo isso pode fazer, né? E quem pode ainda atuar na força, hipertrofia e síntese, né, Dé? Se tu passar aí. Cafeína e creatina, e a creatina e a hipertrofia na síntese proteica, né? Então veja, se a gente souber raciocinar com o que a gente está falando ali com o paciente, na hora de, ó, faça esse exercício aqui, eu faço esse esporte, faço isso, e vem isso na tua cabeça, você já vai saber, eu vou usar isso, eu vou usar aquilo, eu não vou usar isso aqui não dá certo para ele, né? E na então, verdade, né, Valden, eu sempre digo que é tão mais simples do que as pessoas imaginam. Porque se elas raciocinam sobre o substrato energético e as respostas de adaptação e o que está acontecendo durante e após o exercício, é muito fácil escolher a estratégia nutricional. O problema é que as pessoas não sabem de exercício. Exato, é o que é mais para saber, né? Quer ser nutricionista esportivo, quer saber só suplemento. Não dá, né? Ela precisa raciocinar. Eu amo esse slide teu por isso, porque é o raciocínio perfeito do que está acontecendo bioquimicamente, né, durante o exercício. E aí, nos diversas intensidades, né, existe endurance que gera potência, existe endurance que gera adaptações aeróbias, a função contátil, que independente do exercício vai estar acontecendo, se é uma atividade de força, tudo isso tem uma relação direta com as vias bioquímicas que você está mostrando aqui e os suplementos que podem ser utilizados, né? E é isso que funciona, a gente não tem como inventar muito a roda, né? E ainda tem o específico, né? Que é no específico seria o quê, exatamente? Vai passar a ideia. Seria a gente ter cuidado de deixar as espécies reativas de oxigênio e as espécies reativas de nitrogênio atuarem, porque elas também são estimuladores de biogênese mitocondrial, como vocês podem ver, a impequinase, né, P38-MAPquinase, e aí vai até estimular a PGC1-alfa. E quando se coloca antioxidante aí, você tira toda a habilidade do treinamento específico, ou seja, o que o profissional de educação física pensou em tudo, você chegou lá e, ó... Estou com uma atleta que tá fazendo um camp fora do Brasil, me vira e manda assim, eu tive uma gripe esses dias, comprei essa vitamina C aqui, ó, 1000 miligramas, tô tomando não sei quantos dias. Eu falei, pelo amor de Deus, para de tomar vitamina C. Os shots matinais, né, que agora vem já tudo em suplemento, Pronto. com dose alta de vitamina C, com tudo, não é para imunidade. Porra, que porra de imunidade é essa que é com shot matinal? Come tudo errado e vou tomar um shot para resolver minha vida. Não existe isso, gente. Isso é muito importante você estar falando, né? Imunidade é carboidrato, ponto final. Não come carboidrato para ver se acontece o sistema imunológico. Agora, você pode melhorar o sistema imunológico comendo carboidrato e adicionando alguns polifenóis em chás, em frutas, verduras, massa. Mas tem que ter o consumo adequado. O que eu vejo mais gente fazendo dieta low carb? Só a gente tomando shot matinal, chá e tudo, achando que vai melhorar. Não vai. A base não está sendo feita. Exato. Perfeito. Aqui eu esqueci de colocar o reservatório. Gente, tira um print disso aqui, isso que é lindo. Dá mais 2 cliques aí, eu acho que tem mais duas coisas aí. Isso é lindo, né, Valdo? Eu mando todo mundo tirar print de tudo, Valdo. Olha, ó, espécie ativa, atrapalhando hipertrofia e dá mais um clique aí. É assim proteica. Agora pode tirar print. Só vou tirar o Valdo daqui para tirar sem ele. Ó, pronto. Pronto. E por último, onde é que eu posso usar o tal dos antioxidantes? No taper, no polimento, né? Quando está faltando ali 12 dias para a competição. Então você usa cafeína, creatina, betalanina, nitrato, bicarbonato, antioxidante, o santo. Que for da cabeça que vai melhorar, você usa. Né? Sim. Eu gosto muito desse slide da periodização. E esse slide, né, gente? Exatamente. Onde é que eu poderia usar esse suplemento? Você vê que a cafeína está quase tudo, né? Você vai poder estar utilizando. É um estudo de atletismo, né? Em todas as provas de atletismo, a cafeína funciona. Né? Por exemplo, a creatina nos exercícios de intensidade mais alta, né? E nos exercícios de campo. Então, saltos, lançamentos, né? As provas combinadas, e decathlon. O nitrato, olha só, as provas também, quase tudo também, né? Mas principalmente nas de força, né? Principalmente aqui, né? Nas de potência, explosão, as provas de pista rápida. Betalanina, lógico, as provas de curta duração, né? Intensidade mais alta. E o bicarbonato também.
né? E as provas combinadas, todas. Esse slide também é muito legal. Que é do American College, né? Não, do Instituto... É É do. do International Journal of Sports É, Nutrition. Ok. Mas é tudo muito bom. Da Burke também. Se eu não me engano, tem ela aqui também. É, o da Burke. tem aí. É isso, Pronto, né, esse aí seria Valdo? exatamente, seria as possíveis, né, que você pode estar utilizando de suplementos alimentares aí. É isso, gente. Olha só. Nosso recado de hoje era esse. Eu falei para vocês que ia durar, né? Mais do que uma hora. Mas era o nosso recadinho de hoje. A gente deu muitas respostas aqui para vocês que estão lá na nossa aplicação, né, Valden? Eu acho que se a gente tentou, Valden montou essa aula, juntou as minhas coisas com as dele aí, a gente tem muita coisa compartilhada, montou de uma forma que ficou realmente muito claro, né, pensando em periodização no esporte. Então, não deixem de se darem a oportunidade de realmente aumentar esse conhecimento, né? Não só teórico, porque teoria a gente está aqui, ó, quase 2 horas falando para vocês, mas trazer isso para a prática, né, Valdo? Que eu acho que é o mais difícil, a gente tentou mostrar aqui o quanto a prática faz a diferença, né? Quando a gente pensa em suplementação, estratégia nutricional, enfim. E lembrar, né, Dé, a gente já errou muito, né, para chegar hoje em dia a tentar entender mais isso, né? Então eu sou extremamente humilde aqui, eu errei pra caramba, né, nesses meus 15 anos só de Ô, consultório que eu Valden, tenho. uma vez eu coloquei meu paciente de endurance comer chocolate durante a prova. O que aconteceu com o chocolate? Derreteu. Derreteu. Mas como é que ele sabe que a gente já fez isso, né? Falei, meu Deus, como que eu não pensei que o desgramento de chocolate ia derreter, né? Louca. Nossa, Polifenóis. quando começou o boom de bicarbonato, lá atrás, lá Nossa, muito eu tempo passei atrás, mal. aí te dá, os pacientes tinham diarreia, davam umas diarreias Valder, horríveis no eu fui paciente. testar uma vez tomar bicarbonato. Foi, olha, junto com o Marcelo, eu conheço o Marcelo há muitos anos também, né? Quando eu comecei no CrossFit, ele que fez a minha dieta. E aí eu falei para ele: não, eu preciso de alguém que cuida de mim, Marcelo. Não dá. E a gente tava lá junto na pós. Eu falei: você tem que fazer. Aí ele fez a dieta. E eu resolvi testar bicarbonato no dia da competição. Eu quase morri. Quase morri de náusea, de diarreia. Eu falei, aí nós dois começamos a rir depois, né? Porque a gente errou muito mesmo. E a gente tem a humildade de reconhecer que erramos, né? Mas hoje a gente já tem conhecimento e experiência suficiente para saber dos erros, ter aprendido com os erros e caminhar para frente, né? Exatamente. Você imagina testar bicarbonato no dia de competição louca, né? Sem noção nenhuma. Nenhuma. Mas, enfim, eu acho que era isso. A gente não tem... Hoje o pessoal está meio calado, né? Ontem o pessoal falou muito, o pessoal está cansado de nós. O pessoal falou pouco, muita gente, pouca pergunta lá no chat. Vamos ver o que está falando aqui. A beta-alanina recomendada é 100 miligramas por quilo de peso por dia. Eu sempre recomendo 1 a 2 gramas. Não vai sair muito disso, né? Se você pegar o paciente, sei lá, se a gente pegar um paciente de 70 quilos, por exemplo. Na verdade, né, o Marcelo falou uma coisa que eu gosto muito. Em nutrição esportiva, tudo é 3. 3 miligramas É, por quilo de peso de cafeína, 3 gramas de creatina, 300 3 miligramas de gramas. bicarbonato de sódio, 300, 3 O 3 é, o 3 é um número meio mágico na é um notícia número meio esportiva. mágico, meio cabalístico, sabe? A gente meio... É, cabalístico, exatamente. É. Mas é claro que Mas a personalizar beta, né, assim, você realmente acertar a dose de beta, é coisa de é 3,2 gramas a a 6,4 gramas de 6,4. beta. É isso Fez que eu ia isso, você falar. vai acertar, Porque, ó, né? 100 miligramas por quilo de peso, está dando 600 miligramas, né? Vai ficar dentro dessa recomendação que a gente está pensando aí, não é isso? 100 miligramas, Você vezes acerta aquele 600, 6 mil, desculpa, 600, 6 gramas. 6 gramas de É. betalanina. Vai ficar entre Então, os assim, 6 gramas. normalmente as doses abaixo de 3 gramas são doses subótimas. Então, provavelmente Sim. você não vai ter tanto resultado, né? E Pode ter não, que ter um ou outro e treino. não pode tomar em qualquer horário, não. Tem que ser junto com a refeição, para minimizar a parestesia, né? Porque ela pode causar aquele formigamento. Assim, a recomendação é que a gente sempre tome junto com uma refeição para que E você consiga... fracione. Fracionado, exatamente, durante o dia. Não adianta tomar 6 gramas de uma vez só, não, tá, gente? Tem que fracionar isso, 3, 4 doses ao dia, porque ela tem uma meia-vida muito curta. Aí você toma uma dose muito grande e excreta boa parte dela, não absorve tudo, né? Deve de minha vida dela em torno de 3 horas, tá, 3 gente? Então, horas. se quiser dar a betalanina, dá a cada 3 horas. Tá? Divide em pelo Bicarbonato, menos 3 doses aí. bicarbonato é pré-treino, por favor, sempre. Estômago vazio, não recomendo. Vai ter Essa é que... uma estratégia muito boa, você bota em cápsulas, tá, gente? É, Você começa a fazer isso 2, 3 horas antes do é isso que eu ia treino. falar. Você vai tomando de pouquinho em pouquinho até chegar à dosagem total de bicarbonato para poder iniciar o treino, a competição daquela forma, né? Isso é uma Isso. estratégia que dá menos alterações gastrointestinais. Sim, sim, sim. Então, acho que assim, tem que tomar cuidado, porque o carbonato é desgramento. Dar diarreia, náusea é um passo. Que mais, gente? Mais nenhuma pergunta lá? Só a Carmen que está empolgada?
povo já está indo embora, cansado de nós. Ah, oi. O bicarbonato dá muito mal, muito desconforto gastrointestinal mesmo. E lembrar, tá, gente? Assim, é um puta suplemento de bicarbonato, né? Mas se o atleta você passa mal, não usa. Não, pra Pô, tem quê? Toma betalanina, tem uma catalanina. coisa. É que às vezes eu vejo muito assim, tem que usar porque é bom. Não, mas. Mas sabe o que é legal do bicarbonato? Foi uma coisa boa você ter falado isso, porque ele é barato. É muito mais Não, barato que qualquer extremamente. outro suplemento. Fácil acesso, é barato, qualquer farmácia encontra isso aí. Qualquer É, farmácia. é ótimo, mas também mais passa mal. Então, assim, se não der, É, relaxa. então tenta outra, tá tudo certo, né? Ah, Valdo, acho que era isso, né? O povo tá meio tímido, hoje o povo já tá cansado de mim também, tudo, porque eu vi os 3 dias, né? O povo já cansou de mim. A gente está aqui disponível sempre, né? Todo mundo conhece a gente lá nas redes sociais, a gente está sempre disponível. Queria agradecer todo mundo que ficou com a gente aqui nesses 3 dias, agradecer de verdade a confiança no nosso trabalho. Eu sei que tem muita gente aqui, eu vejo os nominhos, né? Que acompanha a gente em todos os lugares, está nos congressos, está nos eventos que a gente faz online, está nos eventos presenciais. Então, a gente sabe que a gente tem um pessoal aí que compartilha com a gente do mesmo pensamento, que compartilha das coisas que a gente acredita, né? Então, eu acho que é muito legal a gente saber que a gente tem faz um trabalho que as pessoas reconhecem isso no mercado. Isso é muito bom. Então, eu agradeço de verdade. Muita saudade de vocês também, Vanessa. Então, assim, eu fico muito feliz de ver as pessoas sempre nos acompanhando, né? E agradecer a todo mundo que ficou com a gente esses 3 dias. Não esquecerem de ir lá na landing page andreanaves.com.br/imersão, fazem a aplicação, se inscreve para a mentoria. Como eu falei para vocês, a ideia do workshop preparatório não foi só a gente fazer uma venda para a mentoria, porque até para poder passar para a mentoria, precisa passar para a aplicação, então não adianta pagar e tá lá, né? Mas é estimularem vocês a vontade e a gana do conhecimento, né? Para que vocês busquem isso de uma maneira de investir na vida de vocês, de se tornarem referências e pessoas realmente diferenciadas no mercado de trabalho, né? Parece papo, né? Eu sempre falo, porque assim, né, gente, existem muitas maneiras de se mostrar bem-sucedido, né? Uma delas é o dinheiro, mas acho que talvez essa seja que menos importa, porque para mim, bem-sucedido é aquele que investe em conhecimento e que consegue colocar isso na prática com os seus pacientes, trazendo benefícios em performance, em estratégia. Claro que o dinheiro é importante, né? E hoje, infelizmente, tem muita gente focando nisso aí nas mídias sociais, mas para mim, de verdade, que sou old school, como o Walter não é tão old school, não vou querer bem mais novo que eu, mas eu sou bem old school, essa cara de velho dele é sempre novinho. Igual pra lá. Eu entendo que o investimento em conhecimento é o melhor investimento que a gente pode fazer na vida, porque é a única coisa que a gente leva quando a gente morre. Minha mãe sempre dizia isso, né? Então, é a única coisa que a gente leva com a gente, que a gente compartilha. E o conhecimento que não é compartilhado também não é nada, né? Então, a gente entende que o compartilhamento aqui, junto, todo mundo aí, em prol dos pacientes, é o mais importante, tá bom? Muito obrigada, obrigada a todo mundo agradecendo a gente lá no chat, viu, Valden? Então, pessoal, feliz aí nossa bate-bola de hoje, né? Foi Bate-bola ótimo. aqui. Nosso bate-bola de hoje foi ótimo. Obrigada, meu amigo. Tamo junto. Valeu, Déia. Vou te ver Obrigadão. presencialmente na mentoria. Obrigada mais uma vez. Obrigada por acreditar nos projetos da Maluca aqui. Tamo junto, pessoal. Quero ver todo mundo indo lá agora. Lá no site já faz a aplicação, porque tá tudo aqui fresquinho na cabeça. Vai lá, aplica, que pagar. Já falei para vocês que é o de menos, né, gente? Então, faz a aplicação para participar da mentoria com a gente. Vem para São Paulo, quem for de fora, e vem participar com a gente, tá bom? Beijo, Valdo. Obrigada. Beijo. Tchau, Beijo, pessoal. galera. Bom descanso. Obrigadão.